Seja bem-vindo a mais um vídeo do Ciclo do Medo, onde cada história é mais sombria do que a última e cada mistério leva você mais fundo nas trevas. Prepare-se para entrar em um mundo onde há linha entre a vida e a morte. Inscreva-se no canal, deixe sua curtida e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Comente o que está fazendo agora, enquanto escuta nossos relatos e de qual cidade e qual horário do dia você está nos assistindo. Fique conosco, porque o que está por vir vai te deixar sem fôlego e, quem sabe, talvez te faça pensar duas vezes. Meu nome é Patrícia Silva, tenho 32 anos e até pouco tempo atrás eu achava que minha vida ia terminar do mesmo jeito que começou, na dor. Moro em São Paulo, numa daquelas periferias onde a vida é dura e a esperança parece que não nasce. Eu era casada com o Márcio, um homem que no começo foi meu amor, meu parceiro, mas que se perdeu no álcool. Quando eu conheci o Márcio, ele era divertido, carinhoso e trabalhador. Sonhava junto comigo em dar uma vida melhor para os nossos filhos, que ainda nem tinham nascido. Mas depois que o Lucas nasceu, e 2 anos depois a nossa Ana Beatriz, tudo mudou. O Márcio começou a beber. Primeiro era só no fim de semana. Depois era todo dia. Ele chegava em casa fedendo cachaça, tropeçando nos próprios pés, e eu já sabia. Aquela noite ia ser um inferno. Ele gritava, quebrava as coisas, e quando eu tentava defender meus filhos, ele me batia, sem dó, sem vergonha, na frente deles. Quantas vezes eu vi o Lucas, com só 7 anos, tentando me proteger, e quantas vezes eu vi a Ana Beatriz, escondida atrás do sofá, chorando em silêncio para não chamar atenção. Eu implorava para Deus todas as noites que me tirasse daquele pesadelo, mas Deus parecia estar surdo, até que um dia, depois de mais uma surra, depois de ver meus filhos com medo de mim, como se eu fosse culpada pelo que acontecia, eu quebrei. Senti uma raiva tão forte, tão quente, que parecia que ia explodir. Eu não queria mais rezar. Eu não queria mais pedir ajuda que nunca vinha. Eu queria me vingar. Foi aí que eu lembrei da dona Zuleide, uma vizinha antiga, que o povo dizia que mexia com umas coisas diferentes. Naquele estado de desespero, cheia de hematomas e com o coração em pedaços, eu fui até a casa dela. Bati na porta, sem vergonha nenhuma. Quando ela abriu e me viu, parecia que já sabia o que eu queria. Ela só disse: "Entre, filha, sua dor já chegou até mim. Ali, dentro daquela casa cheia de ervas penduradas e velas acesas, eu tomei a decisão que mudaria minha vida para sempre. Eu faria uma bruxaria para o Márcio pagar por tudo que ele fez. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti esperança." A casa da dona Zuleide tinha um cheiro forte de ervas e incenso queimando. As paredes eram cobertas de panos coloridos, imagens de santos e símbolos que eu não reconhecia. Era como se eu tivesse entrado em outro mundo. Um mundo onde minha dor finalmente ia ser ouvida. Ela me fez sentar numa cadeira de madeira toda entalhada e me serviu um chá amargo que quase me fez cuspir de tão ruim. Eu segurei a xícara tremendo enquanto ela me olhava com aqueles olhos pequenos e atentos, como se enxergassem dentro da minha alma. "Você tem certeza do que quer fazer, Patrícia?" Ela perguntou com a voz rouca. Senti um calafrio subir pela espinha. Eu sabia que não tinha volta depois dali. Pensei nos olhos do Lucas, no choro engolido da Ana Beatriz, nos meus próprios hematomas. E respondi sem hesitar: "Tenho." Dona Zuleide suspirou pesado e se levantou. Pegou uma caixa de madeira escura de cima da estante e colocou na mesa na minha frente. Dentro da caixa tinha um monte de coisas esquisitas: ervas secas, pós coloridos, velas pretas e vermelhas, uns papéis amarelados com escritas estranhas. "O que vamos fazer é forte", ela avisou. "Não é só uma reza, é um chamado." "Um chamado?" perguntei assustada. "Você vai pedir justiça?"
mas também está liberando forças que cobram seu preço. Nada é de graça. Ela me explicou que eu teria que fazer um ritual, sozinha, na minha casa, numa sexta-feira à noite. Eu teria que usar algumas coisas que ela ia me dar, uma vela preta, um fio de cabelo do Márcio e um pedaço de roupa dele. Teria que escrever com sangue do meu dedo o nome dele num pedaço de papel e falar umas palavras antigas que ela me ensinaria. Enquanto ela falava, eu me sentia dividida. Uma parte de mim gritava que aquilo era errado, pecado, perigoso, mas a outra queria ver o Márcio sentir na pele cada dor que ele causou. Você vai querer fazer? Ela perguntou de novo, já me entregando um pequeno embrulho de tecido. Fechei os olhos por um segundo. Vi o rosto dos meus filhos. Senti a dor das últimas pancadas. Abri os olhos, cheia de decisão. Eu vou fazer. Peguei o embrulho com as mãos firmes. Dona Zuleide sorriu de lado, como quem já sabia da minha resposta. Então vá, filha, faça direito e esteja preparada para o que vier depois. Naquela noite, de volta em casa, escondida no banheiro enquanto o Márcio roncava bêbado na cama, eu abri o embrulho e vi o que tinha ali dentro. Minhas mãos tremiam, mas o coração batia forte. Eu ia fazer. Eu ia mudar minha história, nem que para isso eu tivesse que dançar com o próprio diabo. A sexta-feira chegou como um peso nas minhas costas. O dia inteiro eu estive nervosa, fazendo tudo no automático. Cuidar dos filhos, da casa, fingir normalidade. O Márcio saiu para trabalhar cedo, como sempre, mas eu sabia que no caminho ele ia parar em algum boteco qualquer, como fazia todos os dias. Enquanto ele não voltava, eu preparei tudo do jeito que a dona Zuleide mandou. Esperei a noite cair. Esperei meus filhos dormirem. Lucas no colchão no chão. E Ana Beatriz agarrada numa boneca velha, os dois cansados demais para sentir o peso da vida. Quando a casa ficou em silêncio, eu tranquei a porta do quarto deles por dentro, para garantir que nada pudesse acontecer com eles. Acontecesse o que acontecesse comigo. Fui para a sala. Apaguei todas as luzes. Deixei só a vela preta acesa, no meio da mesa da cozinha. Peguei a camiseta suada do Márcio, que ele tinha largado em cima da máquina de lavar. Peguei também um fio de cabelo dele que eu tinha encontrado enrolado na escova do banheiro. O papel em branco tremia na minha mão. Piquei o dedo com a ponta de uma agulha e o sangue brotou vermelho e quente. Escrevi o nome dele, Márcio da Silva Rodrigues, como a dona Zuleide ensinou, com meu sangue. O coração parecia querer sair do peito, a cabeça girava. Então comecei a recitar as palavras antigas, aquelas que ela me fez repetir tantas vezes até decorar. Cada palavra saía arranhando minha garganta, como se eu estivesse chamando alguma coisa muito velha e muito viva. Pelo sangue ferido, pela dor calada, eu clamo justiça. Que o mal que me foi dado volte multiplicado. Que a alma dele sinta a sede que nunca sacia. Que o corpo dele apodreça em vida. Assim seja, assim será. A chama da vela tremeluziu, como se o vento tivesse passado, mesmo com as janelas fechadas. O ar ficou pesado. Eu sentia presenças. Algo me observava da escuridão. Fechei os olhos e continuei. Na última palavra, joguei a camiseta no fogo da vela. Ela queimou rápido demais, como se estivesse ensopada de álcool. Um cheiro horrível de carne podre invadiu o ar. Eu engasguei, tossi, mas não parei. Terminei o ritual do jeito que a dona Zuleide mandou. Joguei o papel queimado na privada e dei descarga. Apaguei a vela com um sopro forte. E então, silêncio. Por um segundo, achei que nada ia acontecer, que tinha sido uma bobagem. Me sentei no chão da cozinha, exausta, olhando para a escuridão, esperando sei lá o quê. Foi quando ouvi um grito, não dentro da casa, mas longe, muito longe, como um eco rasgando a madrugada. Me arrepiei dos pés à cabeça. Não sabia o que tinha feito exatamente, mas sabia que alguma coisa tinha mudado.
E não ia demorar para eu descobrir o preço. Na manhã seguinte, acordei com a cabeça pesada, como se tivesse passado a noite inteira lutando com alguém. Os olhos ardendo, o corpo cansado. Mas alguma coisa dentro de mim parecia mais leve. O Márcio ainda não tinha voltado. Isso não era tão incomum. Às vezes ele sumia de sexta para sábado, enfiado em algum bar ou na casa de conhecidos igualmente perdidos. Mas dessa vez, havia algo diferente no ar. Um silêncio estranho, quase um aviso. Tentei não pensar muito. Cuidei dos meus filhos, dei café da manhã, lavei a louça. Fazia tudo em silêncio, prestando atenção nos sons da rua, esperando ouvir o som das botas pesadas do Márcio subindo as escadas. Quando já era quase hora do almoço, a campainha tocou. Meu coração disparou. Corri para atender, já esperando vê-lo cambaleando na porta. Mas não era ele. Era a dona Cida, nossa vizinha do lado. Ela estava pálida, com os olhos arregalados. "Patrícia, você soube do Márcio?" Ela perguntou quase sem fôlego. Minha boca secou. "Não." "O que aconteceu?" Ela se aproximou e falou baixinho, como se tivesse medo de alguém ouvir. "Ele foi encontrado caído na rua, lá perto do bar do Zé. Dizem que teve um ataque estranho. Começou a se debater no chão, espumando pela boca, falando coisas sem sentido." Meu estômago virou. Lembrei do ritual. Lembrei do grito na madrugada. "E ele tá vivo?" Perguntei, sentindo a voz falhar. "Tá, mas tá mal. Levaram ele pro hospital. Tá em observação." Agradeci, trêmula, e fechei a porta. Me encostei na parede da sala, tentando respirar. Era isso. A bruxaria tinha funcionado. De verdade. Fui até o quarto, onde Lucas e Ana Beatriz brincavam no chão com bonequinhos improvisados. Olhei para eles com os olhos cheios de lágrimas. Talvez, finalmente, eles pudessem ter paz. Naquela noite, depois que coloquei os dois na cama, sentei sozinha na cozinha, olhando para a janela escura. Em cabeça girava com perguntas. Será que eu fui longe demais? Será que isso é só o começo? Será que estou pronta para aguentar as consequências? Porque uma coisa a dona Zuleide tinha deixado claro: o que a gente chama, a gente não controla. E lá no fundo, eu sentia que ainda tinha muita coisa para acontecer. 2 dias se passaram sem sinal do Márcio em casa. Eu fingia para mim mesma que era apenas coincidência, que ele tinha bebido demais, que logo voltaria com aquela cara de sempre, arrogante, bêbado e cruel. Mas no fundo, bem no fundo, eu sabia. O que eu tinha feito não era brincadeira. E agora, o destino dele estava traçado. Na segunda-feira, o telefone da casa tocou. Levei um susto tão grande que quase derrubei o prato que lavava. Atendi com a mão tremendo. "Alô?" Era a enfermeira do hospital. "Senhora Patrícia, o senhor Márcio da Silva Rodrigues está internado aqui. Gostaríamos que viesse até o hospital para assinar alguns documentos. O quadro dele é complicado." Meu coração disparou. Perguntei pelos meus filhos para a dona Cida, que prontamente se ofereceu para ficar com eles. Eu precisava ir. Peguei o primeiro ônibus que passou, sem olhar para nada ao redor. O caminho parecia mais longo do que nunca. Quando cheguei no hospital, fui direto para a ala dos quartos. O cheiro de desinfetante, misturado com o gemido dos pacientes, me embrulhou o estômago. Fui conduzida até o quarto 307. Quando entrei, quase não reconheci o homem deitado na cama. O Márcio parecia ter envelhecido 20 anos. Estava pálido, suado, os olhos fundos e perdidos. Tinha marcas roxas pelo corpo e se debatia levemente, como se estivesse lutando com algo que ninguém via. Me aproximei sem saber se sentia pena ou alívio. Foi então que ele abriu os olhos e me viu. E começou a gritar. "Me deixa em paz!" Ele berrou, tentando se soltar das amarras do leito. "Eu sei que foi você. Eu vejo eles. Eles não me deixam dormir." Os médicos e enfermeiros correram para o quarto. Me afastaram, me empurraram para fora.
Eu saí do hospital sem saber direito como. As palavras dele ecoavam na minha cabeça. Eu vejo eles. Eles não me deixam dormir. De volta em casa, sentei na cama, abraçando minhas pernas como uma criança. Eu não sabia quem eram eles. Não sabia o que ele via. Mas sabia que o que eu invoquei estava cobrando cada centavo da dívida. E isso era só o começo. Naquela noite, tive um sonho estranho. No sonho, uma mulher que eu não conhecia, com olhos negros como carvão, se aproximou de mim e sussurrou: "O que você pediu foi dado, mas a dívida ainda será cobrada. Prepare-se." Acordei suando frio, com a sensação de que alguém tinha passado a mão no meu rosto enquanto eu dormia. A vida que eu conhecia tinha acabado. Agora eu caminhava num território onde a justiça e a vingança se misturavam e onde nada era de graça. Os dias seguintes foram como viver em cima de um fio de navalha. A cada manhã eu acordava esperando que a vida voltasse ao normal, mas não voltava. O telefone tocava quase todo dia com atualizações do hospital. O Márcio piorava e as coisas que ele dizia não pareciam coisa de gente sóbria. Disseram que ele gritava de madrugada, arrancando os próprios cabelos, falando de sombras que puxavam suas pernas, de vozes que riam na cabeça dele. Nenhum exame explicava o que estava acontecendo. Médicos começaram a sugerir que era psicológico, talvez um colapso mental causado pelo abuso de álcool. Mas eu sabia que aquilo era a justiça, a que eu mesma invoquei. Na quarta-feira, a dona Cida veio bater na minha porta à noite. Eu tinha acabado de colocar Lucas e Ana Beatriz para dormir. "Patrícia", ela disse, olhando para os lados antes de falar, "escuta, andam dizendo que o Márcio está amaldiçoado, que você mexeu com coisa errada." Meu sangue gelou. "E quem disse isso?" perguntei, tentando não demonstrar medo. "Gente fofoqueira. Você sabe como é aqui, mas eu vim te avisar. Toma cuidado. Essas coisas às vezes viram contra a gente." Agradeci e fechei a porta rápido. Fiquei encostada nela, respirando fundo. No fundo eu já sentia. O que eu trouxe para o Márcio não era uma coisa controlada. Era como soltar uma fera faminta. Ela começa atacando o inimigo, mas depois ninguém sabe. Naquela noite deitei na cama, abraçada a Ana Beatriz, sentindo o cheirinho doce do cabelo dela, tentando encontrar paz. Mas a paz não veio. Por volta das 3 da manhã, acordei com o barulho, sussurros. Pensei que fosse sonho, mas não era. Levantei devagar, tentando não acordar os pequenos, e andei até a sala. O som vinha da cozinha. Quando cheguei na porta, parei. Lá dentro, à luz fraca do poste da rua que atravessava a janela, vi sombras se movendo. Não eram formas claras. Eram como manchas escuras, dançando no ar, cochichando umas com as outras. Fechei os olhos e rezei, tremendo da cabeça aos pés. Quando abri de novo, não tinha mais nada. Corri de volta para o quarto, me enfiei debaixo das cobertas com meus filhos, com o coração disparado, com a boca seca. Agora eu sabia. Eu não tinha mais chamado só justiça contra o Márcio. Eu tinha aberto uma porta, e quem passou por ela não estava interessado só nele. Na manhã seguinte, minhas olheiras eram tão profundas que nem maquiagem escondia. Eu tentei agir como se tudo estivesse normal. Preparei o café das crianças, levei o Lucas para a escola, dei banho na Ana Beatriz, mas por dentro eu tremia. A lembrança das sombras cochichando na cozinha não saía da minha cabeça, não dava mais para ignorar. O ritual tinha dado certo, até demais. Agora não era só o Márcio que estava pagando. Eu e meus filhos estávamos na linha de fogo. Peguei Ana Beatriz no colo, tranquei a casa e fui direto para a casa da dona Zuleide. Quando ela me viu na porta, nem perguntou nada. Só abriu espaço para eu entrar. Sentei na mesma cadeira da outra vez, a menina agarrada no meu pescoço. A casa parecia mais escura, como se o peso que eu carregava tivesse seguido comigo até ali. Dona Zuleide,
Comecei, a voz quase falhando. As coisas saíram do controle. Eu tô vendo coisas, sentindo presenças. Ela apenas assentiu com a cabeça como se já soubesse. O que você pediu foi atendido, Patrícia, mas você abriu uma brecha, disse ela, com uma tristeza na voz que me arrepiou. Agora, as coisas que andam soltas não querem só o Márcio, querem sofrimento, querem dor, se alimentam disso. Eu abracei Ana Beatriz mais forte, sentindo o desespero crescer. O que eu faço? Pelo amor de Deus, Dona Zuleide, me ajuda, implorei. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois levantou, pegou uma tigela de barro e começou a misturar ervas, pós e água. Cantava uma música baixa, numa língua que eu não entendia. Quando terminou, entregou a tigela para mim. Você precisa limpar sua casa, espantar o que foi chamado, proteger seus filhos. Mas e o Márcio? Ela me olhou, séria. O que foi feito, está feito. Ele vai pagar pelo que fez, não tenha dúvida. Mas você precisa proteger o que é inocente, senão vai perder muito mais do que imagina. Saí de lá com a tigela embrulhada num pano e um punhado de instruções. Banhar a casa, rezar, fechar todas as janelas e portas, queimar ervas específicas. Tudo deveria ser feito antes do pôr do sol, ou o ritual não teria força. Voltei para casa correndo. Enquanto Lucas fazia a lição e Ana Beatriz assistia desenho, eu comecei a limpeza. Molhava cada canto da casa com aquela água de cheiro forte, murmurando as orações que Dona Zuleide me ensinou. Chorava baixinho, pedindo perdão por tudo, pedindo proteção. Quando terminei, acendi as ervas na cozinha e na sala. A fumaça enchia o ar, espantando as sombras invisíveis que pareciam grudar nas paredes. O céu começava a escurecer. No último minuto, bati a porta de casa e travei todas as janelas como mandado. Sentei na sala exausta, vendo meus filhos brincarem no chão. Pela primeira vez em dias, senti um fio de paz entrando pela porta fechada. Mas também sabia. Aquilo era só o começo da luta. Depois da limpeza da casa, o ar parecia outro. Era como se o peso que me esmagava há dias tivesse afrouxado um pouco. As crianças dormiram tranquilas naquela noite, sem pesadelos, sem choros repentinos. Eu, deitada no colchão ao lado deles, agradecia em silêncio. Pela primeira vez, em muito tempo, senti esperança. Mas no mundo lá fora, o inferno continuava. Na manhã seguinte, enquanto eu preparava o café, ouvi a notícia pela rádio da vizinha. O Márcio tinha sido transferido para um hospital psiquiátrico. Falaram que ele estava completamente fora de si, que não reconhecia mais ninguém, que falava com o ar, que batia nos próprios braços tentando espantar as sombras. O diagnóstico oficial era psicose aguda. A vizinhança toda já comentava. Uns diziam que era castigo de Deus, outros que era a bebida finalmente cobrando seu preço. Mas eu sabia que ele estava colhendo tudo o que plantou. Apesar de sentir uma ponta de alívio, não consegui ficar completamente em paz. Parte de mim ainda carregava a culpa. Parte de mim ainda temia que a dívida, aquela que a mulher dos olhos negros falou no meu sonho, não estivesse totalmente paga. O tempo passou. Dias viraram semanas. Eu arrumei um trabalho de faxina em uma escola ali perto. Não era muito, mas pagava o suficiente para comida e luz. Lucas voltou a sorrir. Ana Beatriz voltou a brincar sem medo. Aos poucos, nossa casa virou lar. Numa tarde, enquanto estendia roupa no quintal, senti o cheiro do vento. Um cheiro fresco, de liberdade. Fechei os olhos e sorri, deixando o sol tocar meu rosto. Eu estava conseguindo. Eu estava reconstruindo a minha vida. Mas também sabia que não podia esquecer o que vivi, nem o que invoquei. Porque algumas feridas não cicatrizam de verdade. Elas ficam ali, escondidas, esperando. E eu tinha prometido a mim mesma, nunca mais abriria uma porta que não pudesse fechar.
A vida seguia seu curso, trabalho, casa, filhos. Eu começava a acreditar que o passado tinha finalmente ficado para trás, mas o destino gosta de testar a gente quando a gente menos espera. Era uma terça-feira abafada, daquelas que deixam o ar pesado. Depois do trabalho, passei na farmácia para comprar remédio para Ana Beatriz, que estava com uma gripe leve. Estava na fila do caixa, distraída, quando senti um arrepio na nuca, um peso no peito. Virei o rosto e lá estava ele, Márcio. Mas não era mais o homem que eu conheci, ou melhor, que eu temia. Estava magro, com a pele amarelada, os olhos fundos e perdidos, a barba crescida, roupas sujas. Parecia um fantasma. Ele me viu, e nos olhos dele não havia raiva nem ameaça, só medo. Ele deu um passo na minha direção, cambaleando. Patrícia! A voz saiu rouca, quase um sussurro. Meu primeiro impulso foi pegar Ana Beatriz no colo e correr. Mas alguma coisa me segurou. Eu precisava enfrentar aquilo, fechar aquele ciclo. Ele se aproximou, a mão estendida como quem pede ajuda. Me perdoa, ele murmurou, as lágrimas escorrendo pelo rosto sujo. Eu tô pagando. Deus sabe que eu tô. Fiquei ali parada, olhando para aquele homem quebrado. Pensei em todas as noites de medo, em todas as vezes que me encolhi num canto, sangrando, tentando proteger meus filhos. Em todas as promessas que fiz para mim mesma de nunca mais aceitar migalhas de dignidade. Respirei fundo, olhei bem nos olhos dele. Eu te perdoo, disse com a voz firme. Mas não volto atrás, nunca mais. Ele caiu de joelhos no chão da farmácia, chorando alto, envergonhado. As pessoas olharam, cochicharam. Eu não me importei. Segurei Ana Beatriz com força, paguei minhas compras e saí dali sem olhar para trás. No peito, uma sensação diferente. Não era vingança, era liberdade. Pela primeira vez em anos, eu era dona da minha própria história e ninguém ia tirar isso de mim. Os dias que se seguiram ao encontro com o Márcio foram estranhos, mas ao mesmo tempo libertadores. Eu pensei que o peso do passado fosse me consumir, mas ao contrário, eu me senti mais leve, como se eu finalmente tivesse deixado a última sombra de medo para trás. O trabalho na escola já estava se tornando uma rotina e eu comecei a ser mais reconhecida pelos outros. Os colegas de trabalho falavam que eu era dedicada e cuidadosa. E apesar de ser um emprego simples, eu sentia orgulho de fazê-lo bem. Era meu, era honesto e isso me dava força. Lucas e Ana Beatriz começaram a crescer mais confiantes. Lucas, com seu jeito calmo e pensativo, sempre me fazia sorrir com as suas perguntas complicadas sobre o mundo. Ana Beatriz, com sua energia contagiante, me enchia de alegria a cada desenho que trazia da escola. Era como se minha vida, apesar de não ser perfeita, estivesse finalmente encontrando seu equilíbrio. E eu aprendi a valorizar isso. Cada risada, cada momento de paz me lembrava do que realmente importava. Mas no fundo, ainda havia uma parte de mim que sentia medo do que o futuro poderia trazer. O Márcio, embora visivelmente destruído, estava lá fora. E eu sabia que, de alguma forma, ele sempre estaria em minha história. Não como uma ameaça, mas como um lembrete de quem eu fui, de onde eu vim e do que fui capaz de suportar. Uma noite, ao deitar com as crianças, senti algo muito diferente. Estava completamente em paz. Eu não sentia mais o peso das sombras, nem o medo de ser arrastada de volta para aquele pesadelo. Eu estava pronta para a minha nova vida. E a cada novo amanhecer, percebia que o verdadeiro poder estava em mim. Não nas bruxarias ou rituais, mas nas escolhas que fiz e na força que encontrei dentro de mim mesma. Eu era dona do meu destino agora, com os filhos ao meu lado, com meu trabalho digno e com a certeza de que não precisava de mais nada além da minha própria coragem. Eu sabia que minha jornada estava só começando.
O futuro ainda tinha muito a oferecer e eu estava pronta para enfrentá-lo. A vida, como sempre, continuava a me ensinar que o tempo não para e, mais importante, ele não é inimigo. O tempo é o maior aliado que podemos ter, pois ele traz cicatrização, crescimento e novas oportunidades. Foi assim que eu me senti quando comecei a perceber que minha vida estava, finalmente, se tornando mais do que apenas sobre sobrevivência. Depois de meses de trabalho e dedicação, minha posição na escola foi ampliada. Eu me tornei responsável pela organização de eventos e atividades extracurriculares. Algo simples, mas que me fez sentir que eu estava contribuindo para algo maior. As crianças começavam a me olhar com mais carinho, e isso me aquecia o coração. A cada sorriso e a cada palavra de agradecimento dos pais e dos professores, eu me sentia mais forte. Eu e meus filhos começamos a sair mais também. Já não era mais só a casa e o trabalho. Passei a fazer passeios no parque, a ir ao cinema e até comecei a fazer amizade com algumas mães da escola. Mulheres incríveis, com histórias difíceis como a minha. Mas todas elas com um brilho nos olhos, como quem venceu o próprio passado e seguiu em frente. Foi numa dessas tardes, em um evento escolar, que conheci o Ricardo. Ele era pai de uma das crianças da escola, sempre muito educado, prestativo. Ele se aproximou de mim por causa de um projeto que eu estava organizando para as crianças, oferecendo ajuda. Mas o que começou como uma troca de favores, logo se transformou em uma conversa descontraída. Ele tinha aquele sorriso gentil e uma energia tranquila que me fazia sentir confortável, sem pressa, sem cobranças. Nas semanas seguintes, nossos encontros se tornaram mais frequentes. Conversas no final do expediente, jantares simples com as crianças, pequenos gestos, mas que aos poucos foram mostrando que o tempo realmente traz novas chances. Eu não esperava me apaixonar, na verdade tinha medo disso. Meus olhos estavam fixos nos meus filhos e em mim mesma. Eu tinha medo de ser fraca novamente, de me perder em um novo relacionamento que me tirasse do meu centro. Mas Ricardo foi diferente. Ele me respeitava, me ouvia, me fazia rir sem esforço. Ele nunca tentou apressar nada. Ele me mostrou, sem palavras, que o amor não precisava ser um fardo. Poderia ser leve, poderia ser uma troca, uma parceria. Aos poucos, eu fui me permitindo sentir de novo. E quando eu finalmente me dei conta, percebi que já não vivia mais com os olhos voltados para o passado, mas sim para o futuro. Um futuro que, ao lado dele e dos meus filhos, parecia agora possível. Cheio de desafios, sim, mas também de novas oportunidades. No fundo, eu sabia que tinha uma responsabilidade maior, não só comigo mesma, mas com as crianças. Eu queria mostrar a eles que a vida, embora cheia de dificuldades, também é repleta de momentos de pura felicidade. Eu queria que eles crescessem, sabendo que, por mais que os ventos do passado possam ser fortes, somos nós que decidimos qual rumo tomar. E quando olhei para Ricardo, com aquele sorriso tranquilo no rosto, eu soube que não estava sozinha nessa jornada. O que quer que o futuro trouxesse, eu enfrentaria de cabeça erguida, com coragem renovada e com o amor que agora era parte de quem eu era. Eu achava que tinha encontrado paz. Eu pensava que depois de tudo o que passei, os pesadelos estavam atrás de mim, enterrados, distantes. Mas o tempo, como eu aprendi, é traiçoeiro. Ele pode curar, mas também pode abrir feridas que ainda não cicatrizaram completamente. Nos primeiros meses com Ricardo, tudo parecia fácil. Ele era gentil, atencioso e tratava Lucas e Ana Beatriz com tanto carinho que eu me perguntava como tinha demorado tanto para encontrar alguém assim. Mas mesmo com ele, eu me sentia um pouco distante. Eu sabia que precisava me entregar ao relacionamento, mas havia uma parte de mim que ainda estava cautelosa, como se, de alguma forma, eu precisasse me proteger.
O que me incomodava mais era a sensação de não estar completamente livre das correntes do passado. Às vezes, à noite sozinha, uma tristeza sem explicação me invadia. Um medo antigo, como uma sombra que, apesar de eu tentar afastar, ainda se agarrava à minha alma. Um desses dias, eu estava no mercado, com Lucas e Ana Beatriz, quando me deparei com algo que me fez parar no lugar. Uma garrafa de uísque colocada de forma conspícua nas prateleiras. A visão daquela garrafa me atingiu como um soco no estômago. Não porque eu queria voltar àquele mundo, mas porque ele ainda estava ali, presente como um fantasma esperando para me pegar desprevenida. Eu pensei no Márcio, como ele estava. Eu sabia que ele estava em tratamento tentando se recuperar, mas a raiva que um dia senti por ele ainda pulsava dentro de mim. E mesmo assim, eu sentia uma pena profunda, como se ele fosse mais uma vítima do próprio vício. Será que isso vai me perseguir pelo resto da vida? Pensei, com a mão na prateleira, tremendo. Será que eu sempre vou ter essa sensação de que tudo pode desmoronar de novo? A angústia me consumiu por alguns minutos, mas logo Lucas puxou minha mão. "E mãe, vamos. Tá na hora de ir embora." Eu olhei para ele e, como se fosse um sinal, me deixei guiar pelo toque de sua mão pequena. Sim, pensei. O que importa agora é o que eu faço com o que é real. O que eu tenho em minhas mãos. O que está à minha volta. De volta em casa, Ricardo percebeu que eu estava diferente. Ele me olhou com aqueles olhos calmos, sempre dispostos a me entender. "O que foi, Patrícia? Está tudo bem?" perguntou ele, com a voz suave. E foi ali, naquele momento, que eu percebi. Eu ainda não tinha me entregado totalmente, porque tinha medo de me perder novamente. Medo de confiar completamente e ser, mais uma vez, deixada sozinha. Eu não sabia se estava pronta para dar aquele passo, mas sabia que precisava tentar, porque se eu não tentasse, continuaria vivendo no mesmo lugar, com o medo apertando meu coração, e com a respiração lenta, eu respirei fundo. "Ricardo, eu tenho medo. Medo de que tudo desabe de novo. Medo de confiar e..." Minha voz falhou. Ele se aproximou e segurou minhas mãos com carinho. "Patrícia, a vida não tem garantias. Nós vamos ter altos e baixos, mas o importante é estarmos aqui, juntos, tentando. Eu não estou aqui para te substituir, mas para caminhar ao seu lado. E se você quiser, eu estarei aqui sempre." As palavras dele me tocaram de uma maneira que eu não sabia explicar. E aos poucos, o medo que eu carregava foi se dissipando. Porque sim, a vida é cheia de incertezas. Mas talvez o que eu realmente precisava era confiar em mim mesma e nas pessoas que, de coração, estavam ao meu lado. Eu costumava acreditar que o processo de cura era linear. A gente passa por um momento difícil, depois de algum tempo se recupera e segue em frente, como se tivesse completado uma jornada. Mas, à medida que o tempo passou, percebi que a cura não é uma linha reta. É um labirinto de altos e baixos, de recomeços e, muitas vezes, retrocessos. Depois daquele dia no mercado, eu me vi um pouco mais frágil. O medo que parecia ter ficado para trás voltou a se enroscar em mim. Mas dessa vez, eu sabia que não era algo que poderia ser ignorado. Eu tinha que lidar com ele. Ricardo percebia quando eu me fechava, quando a sombra do medo me fazia me afastar dele e eu, com minha vontade de ser forte, tentava esconder. Naquela noite, ele me olhou com cuidado, como sempre fazia quando me sentia distante. "Patrícia, você está aqui, mas sua mente parece estar longe. O que está acontecendo?" Ele perguntou com aquela paciência que só ele tinha. Eu respirei fundo, me sentindo vulnerável, mas ao mesmo tempo sabendo que precisava ser honesta. Eu não sei se sou capaz de deixar o passado para trás, completamente. Eu olho para tudo que construímos até agora, para as crianças, para você, e eu tenho medo.
Medo de perder tudo de novo. Medo de cair em um buraco e não conseguir sair. Ricardo me abraçou sem pressa, sem palavras. Apenas me abraçou, como se soubesse que eu precisava daquele silêncio. Eu não estou indo a lugar nenhum, Patrícia. E se você precisar de mais tempo, de mais espaço, eu vou te dar. Não porque eu queira me afastar de você, mas porque eu entendo que é difícil. Nós estamos construindo juntos e isso leva tempo. Não existe pressa. Eu senti uma mistura de gratidão e alívio, mas ao mesmo tempo uma sensação de culpa. Eu sabia que ele estava sendo compreensivo, que ele estava ali por mim, mas havia momentos em que eu me sentia incapaz de retribuir isso da mesma forma. Nos dias seguintes, eu tentei me concentrar mais nas pequenas vitórias, nas coisas simples que me faziam bem. Quando as crianças chegavam da escola e me davam desenhos coloridos, ou quando o Ricardo preparava o jantar e me fazia sorrir com suas piadas bobas. Essas coisas pequenas, esses gestos de carinho, eram a cura que eu tanto precisava, mas o medo ainda estava lá, como uma presença silenciosa, esperando um descuido. Eu sabia que ele nunca desapareceria completamente. A vida com Márcio, as noites de dor e medo, estavam gravadas em mim. Mas o que eu não sabia era que talvez o que realmente importava não fosse apagar esse passado, mas aprender a viver com ele, sem deixar que ele definisse tudo o que eu sou. Era um processo, uma luta constante, mas mais do que isso, era uma reconstrução. Eu não estava mais tentando ser a mesma mulher que eu fui antes. Eu estava me tornando algo novo, algo mais forte, mais completa e ainda assim vulnerável. A cura não era sobre esquecer o que passei. Era sobre encontrar forças para seguir, mesmo com as cicatrizes, porque as cicatrizes fazem parte da nossa história. Elas não precisam nos prender ao passado, mas podem ser as marcas que nos lembram da nossa capacidade de resistir, de recomeçar, de continuar. E mais importante, elas me mostraram que o amor, seja o de Ricardo, dos meus filhos ou o meu próprio, não precisa ser perfeito. Ele precisa ser real. E por mais que houvesse momentos de medo, de insegurança, eu sabia que esse amor real era o que me mantinha de pé. A vida, como eu aprendi, nunca deixa de surpreender. E por mais que tentemos seguir em frente, há momentos em que o passado bate à porta de forma inesperada. Era um sábado ensolarado. Eu estava preparando o almoço para as crianças, com Ricardo ao meu lado, conversando sobre planos para o fim de semana. Tínhamos combinado de levar Lucas e Ana Beatriz para o zoológico. As risadas deles enchiam a casa de vida. Mas, de repente, o som de um carro parando na frente da minha casa interrompeu a paz. Eu olhei pela janela e o vi. Márcio, de pé na calçada com uma expressão vazia. Ele parecia estar esperando algo, ou talvez alguém. Meu coração disparou. Eu sabia que, eventualmente, ele poderia tentar se aproximar, mas eu não estava preparada para aquele momento. Ricardo percebeu minha mudança de postura e se aproximou. Ele viu a expressão no meu rosto e seguiu o meu olhar. "Você quer que eu vá até ele?" perguntou ele com calma, sem pressa de tomar uma atitude, mas me oferecendo apoio. Eu não sabia o que fazer. O medo se misturava com a raiva e a tristeza. Como ele ousava aparecer ali, depois de tudo o que fez? Como eu poderia deixar que ele fizesse parte da minha vida novamente? "Não", respondi com firmeza, ainda sem saber o que fazer. "Eu preciso lidar com isso sozinha." Saí de casa, com as mãos suando e o peito apertado. Eu não queria ver Márcio, mas sabia que precisava enfrentar aquele momento por mim mesma e pelos meus filhos. Ele estava parado, a cabeça baixa, quase como se esperasse que eu fosse voltar para ele, de alguma forma. Quando me viu, ele levantou o olhar. Os olhos estavam vazios, como os de alguém que havia perdido tudo, ou que estava tentando se encontrar novamente. "Patrícia",
A voz dele saiu baixa, cheia de arrependimento. Eu respirei fundo e olhei para ele. Não era mais o homem com quem eu havia casado. Esse homem estava quebrado, perdido, e de certa forma eu até senti um pouco de pena dele. Mas a raiva ainda era forte dentro de mim. "O que você quer, Márcio?" Perguntei, tentando manter a voz firme, sem deixar transparecer a dor que ainda existia. Ele hesitou, como se procurasse as palavras certas. Eu não sou mais aquele homem. Eu estou tentando. Eu sei que não mereço nada de você, mas eu quero ver os meus filhos. Eu quero ser parte da vida deles de algum jeito. Eu só não quero ficar sozinho, Patrícia. Eu senti a angústia dele, mas isso não era suficiente para apagar o que ele fez. Aquelas palavras, por mais que fossem sinceras, não apagavam o sofrimento que ele causou. Você não está sozinho porque quer, Márcio. Você fez escolhas, e essas escolhas têm consequências. Eu fiz uma pausa, o olhar firme. Não posso permitir que você entre na vida dos meus filhos de novo. Não assim. Eles têm o direito de ser felizes sem o peso do que você fez. Eles merecem isso. Ele abaixou a cabeça, como se o peso de minhas palavras tivesse caído sobre ele. Eu sabia que não era fácil para ele ouvir aquilo, mas também sabia que era necessário. Eu já tinha permitido demais em minha vida. Eu já havia dado tanto de mim para alguém que só me destruiu. Mas ao mesmo tempo, vi algo nos olhos dele. A dor de alguém que estava tentando, finalmente, entender as consequências de suas ações. "Eu entendo", ele disse, a voz quebrada. Só não quero que me odeiem, Patrícia. Eu não sei como fazer isso direito." E foi aí que percebi. Não estava em minhas mãos curar ele ou fazer com que ele se redimisse. Eu não era a salvadora dele. Eu nunca fui. Minha responsabilidade agora era com meus filhos e comigo mesma. Eu precisava seguir em frente. E isso não significava dar uma segunda chance ao Márcio, mas sim proteger o que eu havia conquistado. Eu dei um passo para trás e, antes de entrar em casa, olhei uma última vez para ele. "Não espere que eu te perdoe ou te aceite de volta, Márcio. Você precisa encontrar seu próprio caminho. Eu já encontrei o meu." E então, entrei em casa. Ricardo me olhou preocupado, mas não disse nada. Eu sabia que ele me entendia. Ele sabia o quanto aquilo era difícil para mim, mas também sabia que era uma escolha minha. Uma escolha que eu precisava fazer, por mim e por nossos filhos. O tempo, finalmente, tinha me mostrado algo que eu sempre soubera, mas nunca tinha sido capaz de aceitar por completo. Eu não era responsável por carregar o peso de todas as escolhas erradas que o Márcio fez. Ele teve sua oportunidade, e por mais que eu sentisse compaixão pela dor dele, não era minha obrigação ser a pessoa que o resgataria. Eu já havia feito o meu resgate, reerguendo minha vida, meus filhos, minha paz. E isso era o suficiente. Os dias seguintes foram de um silêncio confortável em casa. As crianças se adaptaram bem ao novo ritmo, e Ricardo, com sua paciência e carinho, tornou-se uma presença cada vez mais essencial no nosso dia a dia. Ele não exigia nada de mim. Ele estava ali, com seu amor tranquilo, me respeitando enquanto eu ainda processava tudo o que tinha vivido. Lucas e Ana Beatriz estavam mais tranquilos. Começaram a demonstrar mais confiança, menos medos à noite. As conversas sobre o pai deles, que antes eram carregadas de dor, começaram a ter um tom mais calmo. Eles, de alguma forma, estavam começando a entender que, apesar de Márcio ser parte do passado deles, o futuro seria diferente, melhor. E eu estava ali para guiá-los. Eu sabia que o Márcio ainda estava tentando se reerguer, e isso, de alguma forma, me trazia paz. Não porque ele merecesse minha compaixão, mas porque eu sabia que ao olhar para ele de forma mais clara, sem raiva, sem o peso do rancor, eu finalmente estava libertando a mim mesma.
Não mais pela bruxaria que um dia fiz, nem pelos rituais do passado, mas pela aceitação do que ele foi e pela decisão consciente de que eu não precisava mais deixar que o medo e a dor o definissem em minha vida. O amor que eu tinha pela minha família estava se expandindo. Eu estava aprendendo a me amar também. E ao fazer isso, eu permitia que meu coração fosse mais aberto, mais livre. Eu não tinha mais pressa, não mais medo de me entregar às novas possibilidades que a vida me trazia. Ricardo me olhou, mais uma vez, com aquele sorriso tranquilo. Uma noite, enquanto estávamos sentados à mesa, jantando com as crianças. "Você está diferente", ele disse com a voz suave, mas profunda. "Está mais leve, mais presente." Eu sorri. "Acho que finalmente encontrei meu caminho, Ricardo. Não é perfeito, mas é meu. E de algum jeito, acho que sempre soube que era isso que eu estava procurando." Ele se aproximou, tocando minha mão com carinho. "Eu estou feliz por você, Patrícia. Não pelo que você fez no passado, mas por tudo o que você conquistou. O que importa agora é quem você escolhe ser daqui para frente. E você está sendo alguém incrível." Eu respirei fundo e olhei para as crianças, rindo e conversando com Ricardo. Eu sabia que, embora o caminho tenha sido difícil, ele me trouxe até aqui. E por mais que eu ainda tivesse alguns fantasmas, eu sabia que estava em paz comigo mesma. A vida é uma constante reconstrução. O que importa não são os erros que cometemos, mas o que fazemos com eles. Como seguimos em frente, como nos permitimos crescer. E eu estava crescendo. Meus filhos estavam crescendo. Nós, todos juntos, estávamos criando um futuro que nunca poderia ser apagado pelo passado. Isso era o que mais importava. Eu estava livre, e essa liberdade, esse poder de escolha, era o maior presente que eu poderia oferecer a mim mesma e aos meus filhos. Se você sobreviveu até aqui, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você nunca ficará sem respostas, ou sem companhia à noite. Comente aqui embaixo o que mais te deixou arrepiado, ou o que você gostaria de ver nas próximas histórias. E cuidado, agora na sua tela estão aparecendo 2 opções de vídeos. Escolha com sabedoria. Nem todos que clicam voltam para contar. Obrigado por assistir. E lembre-se, nem tudo o que você vê é apenas imaginação.